Inscreva-se, curta e comente abaixo se você tiver coragem. Você já se perguntou o que acontece quando um homem poderoso decide que é o seu dono? Quando ele proclama ao mundo que você não é nada sem ele? Para Eliana, deixar seu casamento foi um ato de pura sobrevivência. Seu marido, Vasco, apenas riu. Ele se gabou para os amigos. Deem uma semana e ela estará de volta rastejando e implorando. Ele tinha certeza de que a havia quebrado por completo. O que ele não sabia era que ela estava grávida. E nunca imaginou que, poucas horas depois de sua arrogante fanfarronice, um bilionário recluso, um homem com seu próprio passado sombrio, a encontraria em seu momento mais sombrio e faria uma oferta que mudaria tudo. O brilho do lustre de cristal do Yacht Club do Rio de Janeiro espalhava luz sobre a elite da cidade. Por fora, Eliana Vasconcelos era a imagem perfeita do sucesso, seu braço elegantemente entrelaçado com o do marido, Vasco Vasconcelos. Ele era um homem esculpido pela ambição e pelo privilégio. Um sócio sênior em um fundo de investimento que exibia seu sucesso como um terno feito sob medida. Eliana, em um vestido azul safira que combinava com seus olhos, sorria o sorriso que havia praticado por anos, aquele que nunca chegava aos seus olhos. Por dentro, ela se sentia um fantasma, assombrando sua própria vida. Cada conversa era uma atuação, cada risada, uma nota cuidadosamente calibrada. Vasco estava em seu elemento, dominando as atenções. Sua voz de barítono confiante cortava o falatório educado. É por isso que o mercado é volátil, mas em última análise previsível. Ele dizia a um círculo de admiradores: "Você só precisa saber como jogar, é uma questão de nervos." Ele apertou o braço de Eliana, um gesto de posse disfarçado de afeto. "Minha esposa, Eliana, é arquiteta, ou era. Ela deixou tudo por um projeto mais importante, eu." Um murmúrio de risadas educadas. O sorriso de Eliana se contraiu. Ela havia sido uma estrela em ascensão em sua firma, elogiada por seus designs inovadores e sustentáveis. No início, Vasco chamou sua ambição de fofa, depois de uma distração e finalmente de desnecessária. Ele a havia convencido de que a carreira dele era a que importava, que o papel dela era ser a anfitriã perfeita, o acessório deslumbrante que provava que sua vida era tão bem gerenciada quanto sua carteira de investimentos. Mais tarde, perto das mesas de um leilão silencioso, ela ouviu um trecho de conversa de sua suposta melhor amiga, Cláudia, falando com outra mulher. "Ela parece tão cansada", sussurrou Cláudia. "Vasco diz que ela tem sido difícil ultimamente, muito emotiva." As palavras foram como um tapa frio. Era a narrativa de Vasco. Ele vinha plantando essa ideia há meses, pintando-a como instável, sua silenciosa desesperança enquadrada como um desequilíbrio hormonal. Ele a estava isolando, uma amiga por vez, garantindo que se ela um dia gritasse, ninguém a ouviria. Você acha que as amigas de Eliana deveriam tê-la defendido? Deixe sua opinião na seção de comentários. A gota d'água não veio com um estrondo, mas com um brinde. Um cliente em potencial, um homem chamado Sr. Ferreira, ergueu a taça para Vasco. A Vasco Vasconcelos, um homem que tem tudo, uma carreira brilhante e uma esposa linda e devota. Diga-me, Vasco, qual é o seu segredo? Vasco sorriu, seu ego inflando para preencher o espaço. Ele se inclinou conspiratoriamente. O segredo? Você tem que ser o sol no céu dela. Sem você, o mundo dela escurece. Não é mesmo, querida? Ele esperava o aceno submisso dela, mas algo dentro dela, um fragmento de aço há muito tempo adormecido, se recusou. Ela apenas o encarou, sua expressão ilegível. Por um segundo fugaz,
Sua máscara polida escorregou. Ele viu um lampejo de pânico, de fúria pela insubordinação dela. Ele se recuperou rapidamente, rindo. Ela está se fazendo de tímida. O passeio de carro para casa foi um inferno silencioso e sufocante. No momento em que a pesada porta de madeira de sua mansão no Leblon se fechou, a atuação acabou. Que diabos foi aquilo? Ele sibilou, puxando a gravata. Você me fez parecer um idiota. Você deveria ter interpretado seu papel. Que papel, Vasco? A voz de Eliana era perigosamente calma. A boneca adoradora que não tem pensamentos próprios. É esse o papel? Eu paguei pelo seu vestido, por esta casa, por toda a sua vida! Ele rugiu, sua voz ecoando pelo hall de mármore. Você não era nada antes de mim, uma simples desenhista em um cubículo. Eu te dei tudo. Você tirou tudo de mim, ela sussurrou, a verdade caindo com a força de um soco físico. Minha carreira, meus amigos, minha confiança. Ela olhou ao redor do espaço opulento e estéril. Não era um lar, era um palco, uma gaiola de ouro. Oh, isso é coisa de filme, ele zombou, seguindo-a enquanto ela caminhava, atordoada para o quarto principal. Você está sendo dramática de novo. Está naqueles dias do mês? Ela parou, dando-lhe as costas. Foi isso, a última desconsideração casual por sua humanidade. Ela se virou, os olhos claros e frios. Não, Vasco, não estou. Ela entrou no closet, um cômodo maior que seu primeiro apartamento, e pegou uma única mala. Ela não arrumou as roupas de grife ou as joias que ele havia comprado, as algemas douradas. Ela arrumou as poucas coisas que eram verdadeiramente suas. Uma cópia surrada de O Grito da Gaivota, seus velhos cadernos de desenho cheios de projetos. Uma foto emoldurada de seus falecidos pais. Vasco a observou, um sorriso de escárnio nos lábios. Ele se apoiou no batente da porta, irradiando uma confiança inexpugnável. Isso é patético, Eliana. Aonde você vai? Para a casa da sua irmã? Para o apartamento minúsculo dela? Você vai durar uma semana, talvez 2, antes de perceber o erro que está cometendo. Ela fechou a mala e passou por ele sem dizer uma palavra. Ele agarrou o braço dela. Não saia de mim. Eu devia ter feito isso há anos, ela disse, soltando o braço. O sorriso de escárnio dele se transformou em um sorriso de pura arrogância. Bom, vá em frente. Tenha sua pequena birra, mas você vai voltar rastejando, você não é nada sem mim, e você sabe disso. Ele estava na porta da frente quando ele deu o golpe final e mais cruel, alto o suficiente para o público imaginário em sua cabeça. Vou dizer a todos no clube que você teve um pequeno colapso. Eles vão entender. Quando você voltar, com o rabo entre as pernas, diremos que você só precisava de um tempo para si mesma. Ela saiu para a noite fria do Rio. A porta se fechou atrás dela com um baque definitivo. Ela não olhou para trás. Ela chamou um táxi e deu ao motorista o endereço de um motel o mais barato e anônimo possível nos arredores da cidade. Curta este vídeo se você acha que Eliana foi corajosa por ter ido embora. No quarto estéril e com cheiro de alvejante do motel Estrela Cadente, sob o letreiro de neon piscando, Eliana finalmente se permitiu desmoronar. Os soluços sacudiram seu corpo, uma tempestade de dor pelos anos que havia perdido e de terror pelo futuro que não conseguia enxergar. Seu dinheiro estava em uma conta conjunta. Ele a controlava. Ela tinha menos de R$300 na bolsa. Ele estava certo, ela não tinha nada. Então ela se lembrou. O cansaço, as náuseas recentes que ela havia atribuído ao estresse. Sua menstruação, que ele havia mencionado tão cruelmente, estava 6 semanas atrasada. Com as mãos trêmulas, ela revirou a bolsa e pegou a sacola da farmácia que havia comprado apressadamente no caminho. Não para pílulas, mas para um teste de gravidez. Ela se sentou na borda da banheira suja, esperando os 3 minutos mais longos de sua vida.
E lá estava. 2 linhas cor-de-rosa, claras e implacáveis. Grávida. Uma onda de puro terror a invadiu, seguida por outra coisa, algo feroz e inesperado. Resolução. Isso não era mais apenas sobre ela. Ela não estava apenas se salvando. Ela estava salvando seu filho. Vasco nunca, jamais teria esse filho. Ela não transformaria seu filho ou filha em outro acessório em sua vida perfeita. A fanfarronice ecoou em seus ouvidos. Ela voltará rastejando. Nunca! Ela sussurrou para o quarto vazio, uma mão protetora em sua barriga ainda plana. Nunca! Ela se sentia total e terrivelmente sozinha. Mas enquanto olhava para as linhas cor-de-rosa, percebeu que não estava. As próximas 24 horas foram um borrão de café barato e medo. O motel Estrela Cadente era uma sinfonia de miséria. O gemido de caminhões na rodovia próxima, as discussões abafadas do quarto ao lado, o zumbido constante do velho ar-condicionado. Eliana sentou-se na cama protuberante, com seu caderno de desenho aberto no colo, mas suas mãos não se moviam. A centelha criativa, que um dia a havia definido, parecia uma memória distante, extinta por anos do desdém casual de Vasco. Ela ligou para a irmã, Madalena, uma assistente social impetuosa que nunca havia engolido Vasco. O alívio na voz de Madalena era palpável. Oh, Ellie, finalmente, Madalena respirou. Estou indo te buscar. Você pode ficar comigo. Nós vamos dar um jeito. Mas a ideia de ser um fardo para Madalena, de se espremer em seu minúsculo apartamento de um quarto com um bebê a caminho, encheu Eliana com uma nova onda de vergonha. Vasco havia orquestrado isso. Ele havia sistematicamente desmantelado seus sistemas de apoio até que ele fosse o único que restava. O único provedor. O ditador benevolente. Rastejar de volta para ele seria uma rendição. Rastejar para sua irmã parecia uma derrota diferente. Ela estava olhando para o teto manchado de água, traçando as rachaduras e imaginando-as como linhas de falha em sua própria vida. Quando seu telefone vibrou, era um número que ela não reconhecia, com um prefixo chique e minimalista que ela vagamente associava a negócios internacionais. Provavelmente um engano. Ela ignorou. Vibrando novamente. E uma terceira vez, um nó gelado de pavor se formou em seu estômago. Era Vasco. Ele deve ter conseguido um celular descartável para assediá-la, para miná-la. Criando coragem, ela atendeu. Alô? Sua voz traindo um leve tremor. Houve uma pausa, e então uma voz, baixa e calma, com um sotaque europeu inconfundível. Não era Vasco. Falo com a senhorita Eliana Vasconcelos? O uso de seu sobrenome de solteira foi um choque. Ninguém a chamava assim há 6 anos. Quem é? Meu nome é Júlio Diniz. Perdoe a intromissão. Entendo que este possa ser um momento difícil. O nome soou como um eco distante. Diniz. Diniz Capital. Uma firma de investimento global, conhecida por seu sucesso quase mítico e por seu fundador enigmático e recluso. Um homem que ocasionalmente aparecia nas páginas de finanças, mas nunca nas colunas sociais. Ele era uma lenda, um fantasma na maquinaria das finanças globais. Ela o havia visto uma vez, anos atrás, quando ela participou de uma conferência sobre desenvolvimento urbano sustentável, onde ele foi um palestrante convidado surpresa. Ele havia falado com uma intensidade tranquila, que havia cativado todo o auditório. Senhor Diniz, eu não entendo. Como conseguiu este número? Tenho pessoas com recursos, ele disse simplesmente, sem um pingo de arrogância. Era uma declaração de fatos. Eu estava na festa ontem à noite.
Eu, coincidentemente, observei sua partida. O rosto de Eliana queimou de humilhação. Ele tinha visto o cisma público e silencioso, o olhar no rosto de Vasco, sua fuga. Ah, sim, senhorita Vasconcelos. Ele continuou, seu tom permanecendo perfeitamente equilibrado e profissional. Há vários anos antes de seu casamento, a senhora apresentou uma proposta em um concurso para o projeto do novo Lycée International em Estrasburgo. Um projeto que minha fundação estava financiando. Ela se lembrou vividamente. Era seu projeto de paixão. Um design no qual ela havia colocado sua alma. Uma escola construída em torno de um átrio central ensolarado, usando madeira reciclada e aquecimento geotérmico. Um prédio destinado a respirar, a nutrir. Ela havia sido finalista, mas havia retirado sua proposta depois que Vasco a pediu em casamento. Ele disse a ela que era hora de se concentrar no futuro deles. Sim, eu me lembro, ela disse, sua voz embargada por uma dor súbita e aguda pela mulher que ela havia sido. Eu sempre acreditei que era o design superior, disse Júlio Diniz. Foi inovador, humano e elegante. Foi um crime que nunca tenha sido construído. Lágrimas arderam nos olhos de Eliana. Ouvir seu trabalho há tanto tempo enterrado, ser falado com tanto respeito por um homem da estatura dele, era assustador. Era água sobre terra ressecada. Obrigada, ela conseguiu sussurrar. Não estou ligando por um simples elogio, senhorita Vasconcelos, ele disse. Estou ligando com uma proposição. Estou ciente da sua situação, ao menos das linhas gerais. Conheço um homem como Vasco Vasconcelos. O ego dele é sua principal moeda. Ele não a deixará ir facilmente. E ele garantirá que a senhora não tenha para onde ir. Ela não conseguiu falar. Ele acabara de articular seu medo mais profundo com uma precisão assustadora. Eu estou voando para Paris esta noite do aeroporto do Galeão, ele disse. Meu avião decola em 3 horas. Tenho um apartamento vago no 6º distrito, com vista para o Jardim de Luxemburgo. É tranquilo, privado e seu pelo tempo que precisar. Sem estipulações, sem expectativas. Considere-se uma bolsista, uma chance de respirar, uma chance de pegar um lápis novamente. A oferta era tão extravagante, tão absolutamente fora do reino do possível, que ela quase riu. Um bilionário que ela nunca havia conhecido estava lhe oferecendo santuário em Paris, porque ele gostou de um design que ela havia esboçado 7 anos atrás. Parecia o enredo de um conto de fadas, ou mais provavelmente, uma armadilha sofisticada e cruel. Por quê? Ela perguntou, a única palavra que abrangia toda a sua suspeita e descrença. Por que você faria isso? Houve uma pausa mais longa na linha desta vez. Quando ele falou novamente, a voz era diferente, mais suave, menos o titã da indústria, mais humano. Digamos que tenho um profundo desgosto por potencial desperdiçado, ele disse, e um desgosto ainda mais profundo por homens que confundem posse com parceria. Seu marido fez uma fanfarronice pública ontem à noite de que a senhora voltaria rastejando. Achei um sentimento de mau gosto. Estou lhe oferecendo uma alternativa a rastejar. Uma alternativa a rastejar. As palavras ressoaram no fundo de sua alma. 3 horas, ele repetiu. Um sedã preto estará esperando na entrada do motel Estrela Cadente em 30 minutos. O nome do motorista é Jean-Pierre. Ele não falará a menos que seja falado. Se a senhora não estiver lá, ele irá embora e eu não entrarei mais em contato. A escolha é inteiramente sua, senhorita Vasconcelos. Ele desligou. O silêncio no quarto era absoluto. Eliana olhou para o telefone em sua mão. Isso era loucura. Era um risco de proporções monumentais. Quem era esse homem? Quais eram seus verdadeiros motivos? Ela, uma mulher grávida, vulnerável e sozinha?
Entrar no carro de um estranho, voar para um país estrangeiro por seu capricho? Era uma insanidade. Mas qual era a alternativa? O sofá de Madalena, os olhares de pena, a inevitável batalha legal com Vasco, onde ele usaria seu exército de advogados para pintá-la como uma caçadora de fortunas instável e inapta e tentar tirar seu filho dela. Ele a esmagaria em pó. A oferta de Júlio Diniz era um salto para o desconhecido, um salto de um penhasco, mas ficar parecia ser enterrada viva, lenta e metodicamente. E ele sabia da fanfarronice de Vasco. Ele estava lhe oferecendo uma contramedida direta em um jogo que ela nem sabia que estava sendo jogado. Não se tratava de resgatar uma donzela. Parecia estratégico. Parecia que ele estava torcendo pelo azarão em uma luta que ele queria ver vencida. Ela olhou para sua única mala, seu caderno de desenho, seu reflexo na tela escura da TV. Uma mulher pálida e assustada, com um universo de luta em seus olhos. Ela tinha 30 minutos para decidir. Ela se levantou. Uma nova energia corria por ela. O medo ainda estava lá. Uma corrente fria sob a superfície. Mas agora estava unida a um lampejo de esperança selvagem e assustadora. Ela alisou a roupa, respirou fundo e pegou sua mala. Ela não queria mais gaiolas. Dourada ou suja, uma gaiola ainda era uma gaiola. Ela daria o salto. Os 30 minutos pareceram uma vida inteira e um único batimento cardíaco. Eliana ficou dentro da porta do quarto do motel, olhando pela fresta das cortinas. O estacionamento era uma extensão desolada de asfalto, rachada e salpicada de carros enferrujados e uma única lixeira transbordando. O letreiro de neon do motel Estrela Cadente estalava e estourava, emitindo um brilho rosa doentio. Este era o final de caminho patético que Vasco havia previsto para ela. Então, exatamente no horário, um carro entrou no estacionamento. Ele se movia com uma graça silenciosa e fluida que era completamente estranha aos arredores. Um Audi A8 preto, com suas janelas fumê de um obsidiana impenetrável. Não parecia um carro. Parecia um pedaço da noite que havia se desprendido e pousado. Ele parou na calçada, seu motor um zumbido quase imperceptível. Este era o momento da escolha tornado realidade. Seu coração martelou contra suas costelas. Ela podia ficar, ligar para Madalena e escolher o caminho conhecido e difícil. Ou ela podia sair por aquela porta para um futuro que era um espaço em branco completo e aterrorizante. Uma alternativa a rastejar. Eliana deu uma última olhada no quarto miserável que havia sido seu santuário e sua prisão por um dia e saiu. O ar da noite era úmido e cheirava a escapamento. Quando ela se aproximou do carro, a porta traseira se abriu suavemente por dentro. Um homem em um terno simples e escuro, com um boné de motorista, ficou ao lado da porta aberta. Ele era mais velho, com um rosto gentil e marcado. Senhorita Vasconcelos? Ele perguntou, sua voz suave com o prometido sotaque francês. Sou Jean-Pierre. Ela assentiu, incapaz de falar. Ele pegou sua única mala da mão dela, como se não pesasse nada, e a colocou cuidadosamente no porta-malas. Ele segurou a porta para ela e ela deslizou para o banco de trás. A transição foi discordante. O mundo exterior era barulho e sujeira. Lá dentro havia silêncio absoluto e ar fresco com cheiro de couro. A porta se fechou com um baque suave e satisfatório, selando-a de sua antiga vida. O carro se afastou tão suavemente quanto havia chegado, deixando o motel Estrela Cadente e seu letreiro piscando para trás no espelho retrovisor. Eles dirigiram em silêncio, como prometido.
Jean-Pierre navegou pelo trânsito do rio com uma competência sem pressa. Eliana assistiu às luzes familiares da cidade se desvanecerem pela janela, mas elas pareciam cenas da vida de outra pessoa. Os grandes edifícios do Leblon, as reluzentes torres do distrito financeiro onde Vasco tinha sua corte. Tudo de repente lhe parecia estranho. Ela era uma observadora, um fantasma de passagem. Eles não foram para o terminal principal do aeroporto do Galeão. Jean-Pierre os levou para um aeródromo privado no lado oposto das pistas, um lugar de eficiência tranquila para a elite global. Ele parou diretamente ao lado de um elegante Gulfstream G6 650, sua fuselagem branca brilhando sob os holofotes. O logotipo da Diniz Capital, uma pena estilizada que parecia um pássaro em voo, estava estampado na cauda. As escadas do jato estavam abaixadas. Uma suave luz amarela vinha da porta da cabine aberta. Júlio Diniz não estava lá. Uma comissária de bordo em um elegante uniforme azul marinho a cumprimentou no topo das escadas. Bem-vinda a bordo, senhorita Vasconcelos. O senhor Diniz está terminando uma ligação. Ele se juntará à senhora em breve. Posso oferecer-lhe algo para beber? Água, champanhe? Apenas água, por favor, Eliana disse, sua voz mal um sussurro. O interior do avião era menos um avião e mais um apartamento de luxo minimalista. Assentos de couro creme, madeira escura polida, iluminação suave e indireta. Havia apenas 8 assentos na cabine espaçosa. Ela escolheu um ao lado de uma janela e afundou no couro macio. A comissária de bordo voltou com uma garrafa de Evian e um copo de cristal. Alguns minutos depois, Júlio Diniz subiu a bordo. Ele era mais alto do que ela se lembrava da conferência, vestido com um terno cinza simples e perfeitamente ajustado, sem gravata. Seu cabelo escuro tinha fios de prata nas têmporas, e seu rosto era todo ângulos afiados e olhos inteligentes e vigilantes. Ele não exalava o poder barulhento e performático de Vasco. O dele era uma autoridade tranquila e contida. Estava na maneira como ele se movia, na economia de seus gestos. Senhorita Vasconcelos, ele disse, oferecendo um pequeno e educado aceno. Ele não se ofereceu para apertar sua mão, um gesto pelo qual ela ficou grata. Ele manteve uma distância profissional. Obrigada por confiar em mim. Não tenho certeza se é confiança ou desespero. Ela respondeu honestamente, surpresa com sua própria franqueza. Um lampejo de algo, diversão, respeito, cruzou seu rosto. A honestidade é um bom ponto de partida. Por favor, fique à vontade. O voo para Paris é de aproximadamente 11 horas. A senhora deveria tentar descansar. Ele se sentou do outro lado do corredor, não diretamente de frente para ela, dando-lhe espaço. Ele abriu uma pasta de couro fina e começou a ler. A pequena lâmpada sobre seu assento iluminava sua expressão concentrada. Ele não tentou iniciar uma conversa. Ele não fez perguntas invasivas sobre sua situação. Ele simplesmente criou um espaço de calma para ela existir. Quando o jato começou a taxiar, Eliana olhou pela janela. O avião girou e por um momento ela teve uma vista perfeita e brilhante do horizonte do Rio de Janeiro. A torre onde o escritório de Vasco ficava se erguia alta, um farol do poder e da riqueza que ela estava deixando para trás. Ela pensou nele, provavelmente em casa ou em um bar com os amigos, rindo, confiante em sua previsão. Ela voltará rastejando. Uma fúria silenciosa, fria e limpa, ardeu em seu peito. Os motores ganharam vida, um som poderoso e controlado que vibrou através de seu assento. O jato acelerou pela pista, cada vez mais rápido, empurrando-a para o couro macio. E então, o momento mágico e sem peso da decolagem.
Eliana assistiu às luzes do Rio de Janeiro encolherem sob eles, tornando-se uma teia de fios de ouro e prata contra a terra escura. A cada metro de altitude que ganhavam, ela sentia o peso em seus ombros se aliviando, a pressão sufocante de sua vida com Vasco, o julgamento de seu círculo social, o peso opressor das expectativas dele. Tudo estava lá embaixo, ficando cada vez menor, até que era apenas outro padrão de luzes na vasta escuridão. Ela estava voando para longe, não apenas de um homem, mas de uma versão de si mesma que ela não reconhecia mais. Ela estava indo em direção a um futuro desconhecido, carregando uma nova vida secreta dentro dela. Ela olhou para Júlio Diniz. Ele ainda estava absorto em seus papéis. Um homem de imenso poder, usando-o não para esmagar ou controlar, mas para... o quê? Abrir uma porta? Ela ainda não entendia seus motivos, e a incerteza era um zumbido de ansiedade sob a superfície. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu uma sensação de autonomia. Ela havia tomado uma decisão, uma escolha aterrorizante e imprudente. Mas era dela. A comissária de bordo diminuiu as luzes da cabine. Eliana encostou a cabeça na janela fria. O zumbido dos motores, uma canção de ninar. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela fechou os olhos e sentiu um vislumbre de paz. Ela estava ascendendo. Eliana acordou com o toque suave da comissária de bordo em seu ombro. Senhorita Vasconcelos, pousaremos em Paris em 20 minutos. Ela havia dormido, um sono profundo e sem sonhos, que a havia escapado por meses. A exaustão tinha sido mais do que física. Era tão profunda, e as horas de paz ininterrupta na cabine silenciosa haviam sido um poderoso bálsamo. Do lado de fora da janela, a escuridão do Atlântico havia dado lugar ao suave cinza do amanhecer de um céu europeu. Júlio não estava mais em seu assento. A cabine estava vazia, exceto por ela e a comissária de bordo. O Sr. Diniz me pediu para não acordá-la. A comissária de bordo disse com um sorriso caloroso. Ele está na cabine da frente. Ele disse para eu lhe dizer que Jean-Pierre a estará esperando assim que passarmos pela alfândega em Le Bourget. O pouso foi tão suave quanto a decolagem. O aeroporto de Le Bourget, assim como sua contraparte no Rio, era um reino de viagens privadas e discretas. Não havia multidões, nem longas filas. Um oficial silencioso carimbou seu passaporte com um golpe rápido e eficiente. E como prometido, Jean-Pierre a estava esperando do outro lado, sua expressão tão calma e tranquilizadora como antes. A viagem de carro para Paris, enquanto o sol começava a nascer, foi como entrar em um sonho. A cidade ainda estava acordando, as ruas banhadas em uma paleta de rosas e dourados suaves. Eles dirigiram por grandes boulevards ladeados por prédios haussmannianos, suas varandas de ferro ornamentado como renda contra a pedra pálida. O ar que entrava pelas saídas de ar do carro cheirava a ruas lavadas pela chuva e a pão fresco. Jean-Pierre parou o carro em uma rua tranquila e arborizada no 6º distrito, bem em frente à magnífica extensão do Jardim de Luxemburgo. Ele a conduziu a uma pesada porta de madeira esculpida, digitou um código e a acompanhou a um pequeno e elegante pátio. O apartamento fica no 4º andar, a cobertura, ele explicou, levando-a a um pequeno elevador de ferro forjado. O Sr. Diniz sentiu que a senhora apreciaria a luz. A palavra apartamento era um profundo eufemismo. O elevador se abriu diretamente para um espaço amplo e cheio de luz que lhe tirou o fôlego. Toda a frente do apartamento era uma parede de vidro, com 3 conjuntos de portas francesas que se abriam para um amplo terraço de pedra, e além dele,
Uma vista perfeita e panorâmica do Jardim de Luxemburgo e dos telhados parisienses que se estendiam até o horizonte. O espaço era mobiliado com um gosto impecável e minimalista que ecoava o jato particular. Um grande sofá creme e confortável, poltronas elegantes, um único quadro abstrato e potente em uma parede que palpitava com cor. Os pisos eram de parquet quente e cor de mel. Em uma grande mesa de jantar de madeira, havia um vaso com peônias brancas, uma baguete fresca, uma pequena rodada de queijo e um bilhete. Eliana se aproximou e o pegou. A caligrafia era nítida e angular. Eliana, bem-vinda a Paris. Espero que este espaço lhe traga um pouco de paz. A cozinha está abastecida. Jean-Pierre lhe deixará um conjunto de chaves e um telefone pré-pago. Meu número pessoal está programado. Use-o apenas se precisar. Tenho negócios em Genebra e não a incomodarei. Há um caderno de desenho e um conjunto de lápis na mesa. Às vezes, a melhor maneira de encontrar sua voz é desenhar um novo mundo. Júlio, seus olhos se moveram para uma mesa elegante e moderna no canto. E lá estavam. Um lindo caderno de desenho encadernado em couro e uma fila de lápis de grafite perfeitamente apontados. Era um gesto tão específico e atencioso. Ele não apenas lhe dera um lugar para ficar, ele havia devolvido suas ferramentas. Ele a via não como uma vítima, mas como uma criadora. Jean-Pierre colocou a mala dela ao lado da porta. Madame, a senhora precisa de mais alguma coisa? Não, Jean-Pierre, isso é mais do que o suficiente. Obrigada, ela disse, sua voz cheia de admiração. O Sr. Diniz também marcou uma consulta para a senhora com uma médica, uma mulher. A doutora Sylvie Rousseau é uma das melhores obstetras de Paris. O consultório dela fica a uma curta caminhada daqui. A consulta é para amanhã às 10. Os detalhes dela estão ao lado do telefone. Ele acrescentou suavemente, seus olhos gentis. Ele pensou que talvez a senhora quisesse alguma tranquilidade. Eliana olhou para ele atordoada. Ele sabia, Júlio sabia que ela estava grávida. Como era possível que ele soubesse? Ela não havia contado a ninguém. Ele tinha visto o teste no lixo do motel. Ele tinha descoberto com sua gente com recursos. O pensamento era invasivo, uma violação de seu segredo mais privado. Um nó frio de seu antigo medo e suspeita retornou. Este santuário era apenas uma gaiola mais bonita? Era outro homem tentando gerenciar a vida dela? Como se lesse sua mente, Jean-Pierre disse suavemente. O Sr. Diniz é um homem muito observador, madame. Na festa, ele notou que a senhora evitou o vinho, mas também que colocou uma mão protetora no estômago várias vezes quando seu marido não estava olhando. Foi apenas uma inferência, uma suposição. Ele se desculpa se foi uma intromissão. Uma inferência, não uma espionagem. Observação. Uma percepção tranquila e inteligente que nada tinha a ver com controle e tudo a ver com prestar atenção. Vasco nunca havia notado tal detalhe em 6 anos. Júlio havia notado em uma única noite, do outro lado de um salão lotado. O medo recuou, substituído por uma complexa onda de gratidão e perplexidade. Depois que Jean-Pierre se foi, Eliana ficou sozinha no magnífico e silencioso apartamento. Ela saiu para o terraço. O ar da manhã estava fresco e limpo. Abaixo dela, os parisienses estavam começando o dia. Corredores nas trilhas de cascalho do jardim, crianças em uniformes indo para a escola, o som distante de um acordeão tocando. Tudo era tão real, tão vibrante. Ela estava a milhares de quilômetros de Vasco, dos sussurros de seu círculo social, no peso opressor da fanfarronice dele. Aqui, ela era anônima. Ela era apenas uma mulher em uma varanda, com vista para um jardim e um segredo em sua barriga. Pela primeira vez desde que viu aquelas 2 linhas cor-de-rosa, o terror foi eclipsado por um broto frágil e tímido de alegria. Um bebê. O bebê dela,
Aqui, nesta cidade linda, ela poderia dar a esta criança uma vida de paz, um mundo longe da ambição tóxica de seu pai. Ela voltou para dentro e caminhou até a mesa. Pegou um dos lápis. O peso dele em sua mão era familiar, reconfortante. Parecia voltar para casa consigo mesma. Ela abriu o caderno de desenho na primeira página limpa e branca. Por um longo momento, ela apenas o encarou. O vazio, um reflexo de seu próprio futuro. Então, lentamente, com hesitação no início e depois com crescente confiança, ela começou a desenhar. Não um prédio, não um grande design. Ela desenhou a vista da janela, a curva suave dos telhados, o padrão intrincado dos jardins formais, o jogo suave da luz da manhã. Ela estava desenhando um novo mundo, e pela primeira vez parecia possível. Os dias em Paris se fundiram em um ritmo suave e curador. Eliana mergulhou em uma rotina ditada não por um calendário social ou pelas demandas de um marido, mas por suas próprias necessidades e pela tranquila insistência da vida que crescia dentro dela. Ela acordava com o sol, a luz inundando o apartamento e começava cada dia no terraço com uma xícara de chá de ervas, observando a cidade ganhar vida. A consulta com a doutora Rousseau tinha sido uma revelação. A médica era uma mulher calorosa e sensata, de 50 e poucos anos, que falava um português perfeito. Ela confirmou a gravidez de 8 semanas e tratou Eliana com um profissionalismo compassivo que estava a um mundo de distância das acusações desdenhosas de Vasco de que ela era emotiva. Pela primeira vez, Eliana sentiu que sua gravidez era uma realidade médica a ser cuidada, não uma fraqueza psicológica a ser gerenciada. Júlio continuava sendo um fantasma. Ele cumpriu sua palavra, deixando-a em completa paz. O dinheiro para suas despesas aparecia sem problemas em uma conta bancária aberta em seu nome. Não havia ligações, nem mensagens de texto, nem acompanhamento. A ausência dele era uma declaração tão poderosa quanto sua oferta inicial. Este espaço era dela, sem amarras. O desequilíbrio de poder era inegável. Ele era o benfeitor invisível, o arquiteto de sua fuga. Mas ele exercia seu poder com uma leveza de toque que parecia liberdade, não controle. Com suas necessidades básicas tão elegantemente atendidas, a mente de Eliana, livre do zumbido constante da ansiedade, começou a clarear. Ela explorou seu bairro a pé. O 6º distrito era a Paris dos livros e dos sonhos, um labirinto de ruas charmosas, cheias de galerias de arte, livrarias independentes e patisseries que exibiam suas criações como joias. Ela passava horas na livraria Shakespeare & Company, perdendo-se no cheiro de papel velho, ou sentava-se em um café com seu caderno de desenho, esboçando os rostos de estranhos, as linhas dos prédios, o jogo da luz em uma rua de paralelepípedos molhada. Lentamente, timidamente, a arquiteta dentro dela começou a despertar. Ela se pegou observando a carpintaria de uma porta centenária, a ousadia estrutural do Centro Pompidou, as abóbadas imponentes de Notre-Dame, que ainda mantinham as cicatrizes de seu incêndio, mas eram resilientes, seu espírito intacto. Ela viu histórias na pedra, uma linguagem que quase havia esquecido que podia falar. Seu caderno de desenho se encheu de ideias, não para grandes projetos, mas para espaços pessoais e íntimos. Uma creche onde a luz mudaria ao longo do dia, um pequeno jardim comunitário urbano construído em um telhado esquecido, uma biblioteca com um canto de leitura perfeitamente posicionado para pegar o sol da tarde. Ela estava projetando para a vida, para o conforto, para a paz. Ela estava projetando para si mesma. Curta este vídeo se você acha que Júlio é um verdadeiro cavalheiro.
Cerca de um mês após sua estadia, ela recebeu uma mensagem de texto. Era de Júlio. Estou de volta a Paris por 2 dias. Espero que esteja bem. Me permitiria levá-la para jantar amanhã à noite? Há um restaurante tranquilo de que gosto. O coração de Eliana deu um pequeno sobressalto nervoso. O fantasma estava se materializando. Uma parte dela estava aterrorizada. A presença dele tornaria essa estranha realidade de sonho concreta. Outra parte dela estava intensamente curiosa sobre o homem que havia orquestrado essa mudança radical em sua vida. E uma terceira parte, menor, simplesmente queria agradecê-lo adequadamente. Ela aceitou. Ele enviou Jean-Pierre para buscá-la, embora o restaurante ficasse a apenas 10 minutos a pé. Era um lugar pequeno e despretensioso chamado L'Ambroise, na Ile Saint-Louis, sem letreiro, apenas uma porta discretamente iluminada. Por dentro, era um refúgio de elegância tranquila. Júlio estava esperando em uma mesa de canto. Ele se levantou quando ela se aproximou, vestido novamente com um terno escuro simples, o epítome do poder discreto. Eliana, ele disse, seus olhos encontrando os dela. Ele usou o primeiro nome dela pela primeira vez. Você está bem. Paris lhe cai bem. É a tranquilidade, ela disse pegando o assento que ele ofereceu. E os carboidratos? Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Uma combinação formidável. O jantar não foi o que ela esperava. Ele não se intrometeu em seu passado ou em seus planos. Em vez disso, ele perguntou sobre suas explorações da cidade. Ele perguntou o que ela pensava do novo prédio de Frank Gehry na Fundação Louis Vuitton. E ele ouviu. Ele realmente ouviu, enquanto ela dava sua crítica, elogiando a ambição, mas questionando a escala humana. Eles falaram de arte, livros e arquitetura. Ela descobriu que ele era incrivelmente culto, sua mente afiada e curiosa. Ele falava das cidades como organismos vivos, dos edifícios como cascas que podiam esmagar ou nutrir o espírito humano. Ela se pegou falando com uma paixão que não sentia há anos. As palavras saindo dela, suas mãos desenhando formas no ar. Vasco sempre dizia que meu trabalho era impraticável. Ela confessou em um momento, o nome com sabor de cinzas em sua boca. Praticidade é frequentemente o inimigo da visão. Júlio replicou suavemente. O que ele queria dizer era que não servia à praticidade dele. Há uma diferença. Sob o olhar inteligente e respeitoso dele, ela sentiu que estava se desdobrando. Ela não era a esposa quebrada de Vasco Vasconcelos. Ela era Eliana Vasconcelos, uma arquiteta com ideias. Ele a pessoa que ela vinha enterrando por anos. Quando eles estavam terminando a sobremesa, uma leve torta de limão, ela finalmente criou coragem para fazer a pergunta que pairava no fundo de sua mente. Júlio, por quê? O avião, o apartamento, tudo isso. Eu sei o que você disse no telefone sobre potencial desperdiçado, mas é demais. Ninguém faz algo assim. Ele pousou o garfo e a encarou, sua expressão séria. Minha mãe era pintora, ele começou, sua voz tranquila. Uma brilhante. Ela tinha uma bolsa para estudar em Florença quando era jovem. Havia um fogo nela. Então ela conheceu meu pai. Ele era um homem muito poderoso, muito charmoso. Ele adorava a ideia de ter uma esposa talentosa, mas não suportava a realidade disso. O tempo dela no estúdio, sua paixão por algo que não fosse ele, era uma ameaça. Eliana sentiu um arrepio na espinha. Ele não a trancou, Júlio continuou, seu olhar distante. Ele fez isso lentamente, com elogios que também eram uma gaiola. Você é brilhante demais para vender seu trabalho, meu amor. Vamos mantê-lo só para nós. Ele comprou os melhores materiais para ela, construiu um estúdio magnífico e encheu a vida dela com tantas obrigações sociais, tantos deveres como sua esposa, que ela nunca teve tempo ou energia para usá-lo. Ele extinguiu seu fogo com uma luva de veludo. Ele olhou de volta para Eliana, seus olhos cheios de uma dor profunda e antiga.
Ela morreu quando eu tinha 20 anos. Ela não era velha, mas o espírito dela era. O estúdio estava cheio de telas em branco. Na festa, quando vi seu marido desconsiderar o trabalho de sua vida com uma piada e vi o olhar em seus olhos, eu vi minha mãe. Eu vi o começo da mesma história. Eu tenho os recursos para oferecer um final diferente. Então eu fiz. A confissão pairou no ar entre eles, crua e profundamente pessoal. Não se tratava de pena. Era empatia. Era ele tentando consertar um erro que havia moldado sua própria vida. O motivo oculto não era sinistro. Era comoventemente humano. Lágrimas brotaram dos olhos de Eliana. Sinto muito, Júlio. Não sinta, sua voz recuperando a compostura. Apenas não deixe ninguém guardar suas telas. Quando Jean-Pierre a levou para casa naquela noite, o silêncio no carro parecia diferente. Não era mais o silêncio de estranhos, mas o silêncio confortável de uma compreensão compartilhada. O desequilíbrio de poder ainda estava lá, um fato de suas circunstâncias. Mas agora estava colorido com contexto, com humanidade. De volta ao apartamento, ela foi até a janela e olhou para a cidade adormecida. Júlio Diniz não era um salvador nem um príncipe. Ele era um homem moldado por sua própria perda, um homem que viu um reflexo da tragédia de sua mãe e escolheu intervir. Ele não a havia resgatado. Ele simplesmente havia aberto uma porta e confiado que ela a atravessaria. Ela colocou uma mão em sua barriga, onde os primeiros e suaves movimentos de vida estavam apenas começando. Ela não era a mãe dele. A história dela teria um final diferente. Ela pegou seu lápis. As linhas que ela desenhou naquela noite eram mais fortes, mais ousadas, cheias de um propósito recém-descoberto. Os meses seguintes foram um período de florescimento tranquilo. O enjoo matinal desapareceu, substituído por uma onda de energia. A barriga de Eliana começou a inchar, uma curva suave e maravilhosa que ela traçava com as mãos enquanto ficava no terraço todas as manhãs. O bebê era uma presença tangível agora, um companheiro secreto em sua vida parisiense. Seu trabalho se tornou seu foco. O caderno de desenho não era mais suficiente. Ela comprou software de desenho, montou um espaço de trabalho adequado na grande mesa de jantar e se perdeu na criação. Ela estava projetando um projeto teórico, um abrigo para mulheres, mas era diferente de qualquer abrigo que ela já tinha visto. Era construído em torno de um pátio central seguro e ensolarado. Os quartos eram pequenos, mas privados, cada um com sua própria janela, olhando para a vegetação. Havia cozinhas comunitárias, uma biblioteca, um centro de cuidado infantil e espaços de oficina onde as mulheres podiam aprender novas habilidades. Não era um lugar para as vítimas se esconderem. Era um lugar para as sobreviventes se reconstruírem. Era humano, digno e feroz. Era tudo o que ela havia precisado. Ela e Júlio se estabeleceram em uma amizade confortável, embora não convencional. Ele mandava uma mensagem a cada 1 ou 2 semanas quando estava em Paris, e eles jantavam ou caminhavam pelo Museu d'Orsay, falando por horas sobre o uso da luz pelos impressionistas. Suas conversas eram um encontro de mentes, uma trégua para ambos. Havia uma química suave e não dita entre eles, um calor que pairava logo abaixo da superfície de sua amizade. Mas nenhum dos dois cruzou essa linha. Era muito cedo, o terreno ainda muito instável. Por enquanto, essa companhia intelectual e emocional era mais do que suficiente. Uma tarde de outono, Eliana estava voltando do mercado, suas sacolas cheias de produtos frescos, quando ela o viu. Ele estava parado do outro lado da rua, olhando para o prédio dela. Vasco. A visão dele foi um choque físico. O ar saiu de seus pulmões.
As cores vibrantes da rua parisiense desbotaram para a cinza. Ele parecia mais magro, seu terno feito sob medida parecendo pendurado nele. Mas a arrogância ainda estava lá, na forma de sua mandíbula, na forma como ele inspecionava o prédio, como se estivesse avaliando seu valor. Por um momento aterrorizante, ela congelou. O velho medo, a resposta condicionada à presença dele, a dominou. Seu primeiro instinto foi correr, se esconder, rastejar de volta para a linda gaiola e trancar a porta. Então ela sentiu um pequeno e persistente chute dentro dela, uma pequena vida lembrando-a de que ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Aquele pequeno movimento foi uma âncora. Ele a ancorou. O medo ainda estava lá, mas agora se misturava com uma onda de pura e primitiva raiva. Como ele se atreveu? Como ele se atreveu a trazer sua toxicidade para o santuário dela? Ele a viu. Seus olhos se fixaram nos dela do outro lado da rua. Um sorriso lento e triunfante se espalhou por seu rosto. O sorriso de um caçador que finalmente encurralou sua presa. Ele começou a caminhar em direção a ela, desviando de uma scooter que chiou. Ela não correu. Ela se manteve firme na calçada, suas sacolas de compras um escudo frágil. Ela levantou o queixo, seu coração martelando, mas sua expressão era uma máscara de calma que ela não sentia. "Eliana", ele disse, sua voz um ronronar baixo enquanto ele a alcançava. "Tenho que admitir, esta é uma birra mais elaborada do que eu esperava. Um ninho de amor parisiense de um bilionário? É um pouco clichê, até para você." Seus olhos percorreram o corpo dela, notando seu vestido de maternidade simples, sua barriga saliente. Seu sorriso vacilou por um segundo, substituído por um lampejo de choque genuíno, depois algo mais sombrio. "Grávida e minha", ele ofegou, um brilho estranho e aquisitivo em seu olho. "Meu filho. Você vai esconder meu filho de mim." Este é meu filho, Vasco, ela disse, sua voz firme e fria. "Você perdeu qualquer direito de fazer parte da vida dele quando me disse para rastejar de volta para você." Ele riu, um som áspero e desdenhoso. "Ah, Ellie, não seja tão dramática. Você está hormonal, eu te perdoo. Podemos ir para casa. Diremos a todos que você tirou umas férias prolongadas na Europa. É hora de acabar com este joguinho." Ele estendeu a mão para agarrar o braço dela. Ela recuou bruscamente. "Não é um jogo, é a minha vida e você não está mais nela." A rejeição, tão clara e definitiva, apagou o sorriso do rosto dele. Sua expressão se endureceu na máscara familiar de fúria que ela conhecia tão bem. "Não seja boba. O que você acha que este homem, Diniz, quer com você? Uma esposa grávida fugitiva? Você é uma distração temporária para ele, um caso de caridade. Quando ele se cansar, ele a jogará fora e você não terá nada. De novo, estou lhe oferecendo um caminho de volta para a sua vida, para a nossa vida." "A vida que você me oferece é uma gaiola, Vasco. Eu já terminei com gaiolas", ela disse. "Esta é uma gaiola maior." Ele sibilou, sua voz baixando para um sussurro venenoso. "Você é apenas uma mulher bancada. Você trocou meu controle pelo dele. Pelo menos comigo você tinha status. Com ele, você é apenas um segredo." Ele estava usando suas velhas armas, diminuindo-a, definindo a realidade dela para ela, fazendo-a duvidar de suas próprias escolhas. As palavras foram projetadas para encontrar as rachaduras em sua confiança e abri-las. 6 meses atrás, elas teriam funcionado, mas ela não era a mesma mulher. Ela havia passado meses respirando ar livre, reconstruindo seu senso de si mesma a partir do zero. Ela tinha uma vida, um propósito, uma criança para proteger. "A diferença", ela disse, sua voz ressoando com uma clareza que surpreendeu a ambos, "é que Júlio me deu uma chave. Você só muda as fechaduras. Agora, eu preciso que você vá embora." "Não vou a lugar nenhum", ele retrucou, dando um passo mais perto.
Você é minha esposa. Não. Uma voz calma disse por trás de Eliana. Ela não é. Júlio. Ele havia aparecido tão silenciosamente quanto o anoitecer. Ele não estava de terno, mas com jeans casuais e um suéter escuro. Ele não parecia ameaçador, mas sua presença mudou toda a dinâmica da rua. Ele simplesmente parou ao lado de Eliana, uma força sólida e tranquilizadora. Ele não a tocou, mas ela podia sentir o apoio dele como um escudo físico. Vasco olhou para Júlio, sua expressão uma mistura de ódio e inveja. Diniz, o grande homem em pessoa, veio proteger seu novo projeto de companhia? Júlio ignorou a provocação. Seu olhar estava fixo em Vasco, seus olhos frios e analíticos. Senhor Vasconcelos, o senhor está invadindo um assunto particular. Eliana deixou claras suas intenções. Eu sugiro que o senhor reserve um voo de volta para o Rio de Janeiro. Não há nada para o senhor aqui. Seu filho está aqui, Vasco cuspiu. Um filho que ela carrega. E um filho que ela protegerá do seu estilo particular de paternidade, Júlio disse, sua voz ainda calma, mas agora com gelo. Eu sei que sua firma tem tentado garantir uma segunda rodada de financiamento para o projeto Atherton. Eu sou um investidor principal no consórcio que eles estão cortejando. Seu comportamento aqui, assediando uma mulher grávida em uma rua pública, pode ser visto como indicativo de um julgamento pobre, instável. O tipo de coisa que deixa os investidores nervosos. Foi um cheque-mate, entregue sem uma única voz levantada. O rosto de Vasco empalideceu. Júlio não o estava ameaçando fisicamente. Ele estava ameaçando a única coisa que Vasco realmente valorizava: sua reputação, sua carreira, seu dinheiro. Vasco olhou para Júlio, depois para Eliana, seu rosto uma máscara de raiva impotente. Ele a viu parada ali, não quebrada e implorando, mas defendida, protegida e forte. Ele viu que havia perdido, absolutamente e completamente. Sem outra palavra, ele se virou e se afastou. Um fantasma finalmente banido do banquete. Eliana soltou um suspiro trêmulo que ela não sabia que estava segurando. Suas pernas se sentiram fracas. Júlio se virou para ela, sua expressão se suavizando com preocupação. Você está bem? Ela assentiu, lágrimas de alívio e medo residual embaçando sua visão. Ele disse que eu apenas troquei uma gaiola por outra. O olhar de Júlio foi direto e cheio de uma sinceridade profunda. Eliana, a única pessoa que pode construir uma gaiola ao seu redor é você. Minha única intenção era lhe dar o espaço e as ferramentas para construir uma porta. Funcionou? Ela olhou do rosto sincero dele para o belo prédio que abrigava seu santuário, sua mão repousando sobre a vida dentro dela. Ela pensou nos designs em seu computador, o plano de um lugar de cura nascido de sua própria dor. Sim, ela sussurrou, um sorriso choroso rompendo as lágrimas. Funcionou. O confronto com Vasco deixou um eco, não de medo, mas de finalidade. Foi uma porta que se fechou com um estrondo no passado, a fechadura virada. Mas também destacou as perguntas tranquilas e não resolvidas sobre seu futuro com Júlio. Ele a havia protegido, não lutando a batalha dela por ela, mas desmantelando estrategicamente o oponente dela. Ele a havia tratado como uma aliada, não como uma vítima a ser resgatada. Naquela noite, o belo apartamento parecia diferente. Não era mais apenas um santuário. Era um lar que ela havia defendido. Júlio se ofereceu para ficar em um hotel para lhe dar espaço, mas ela insistiu que ele ficasse para o jantar. Ela precisava fechar esse círculo, passar da ambiguidade do acordo deles para a clareza da verdade. Ela fez uma simples massa e eles comeram na mesa de jantar, que agora estava coberta com seus desenhos arquitetônicos. Os planos do abrigo para mulheres estavam espalhados, um testemunho de seu trabalho nos últimos meses. Por um tempo, eles comeram em um silêncio confortável. Então,
Eliana empurrou o prato. Sua ameaça a ele, ela disse. Sobre o financiamento dele. Você teria feito isso, não é? Júlio a encarou sem hesitar. Sim, homens como Vasconcelos só entendem a linguagem do poder e das consequências. Eu falei na língua materna dele. Obrigada, ela disse suavemente. Não apenas por hoje, por tudo. Mas, Júlio, eu não posso viver de sua caridade para sempre. Eu não vou. Eu estive trabalhando nisso. Ela apontou para os planos. É apenas um design, um conceito, mas é o melhor trabalho que já fiz. Eu preciso me sustentar, a mim e ao bebê. Ele olhou para os desenhos, não com um olhar superficial, mas com o olho focado de alguém que entendia de design. Ele passou vários minutos estudando o design, o fluxo dos espaços, as notas que ela havia feito nas margens sobre materiais e luz. Isso não é um conceito, Eliana, ele disse finalmente, sua voz cheia de genuína admiração. Isso é um manifesto. É uma declaração sobre dignidade, segurança e comunidade. É brilhante. Ele a encarou. A Fundação Diniz tem um fundo filantrópico para a arquitetura urbana inovadora. Nós nos concentramos em projetos que têm um impacto social significativo. Nós recebemos centenas de propostas por ano. Ele fez uma pausa e o coração dela começou a bater mais rápido. Isso, ele disse tocando os desenhos, é melhor do que qualquer coisa que eu tenha visto nos últimos 5 anos. Eu quero que você o apresente, não para mim, mas para o conselho. Eu vou me abster do voto, é claro, mas eu acho que você tem uma chance muito boa de ser financiada, totalmente financiada. Eliana olhou para ele. Sem palavras, ele não estava lhe oferecendo uma esmola. Ele estava lhe oferecendo uma oportunidade profissional. Um caminho legítimo para a independência, construído sobre a base de seu próprio talento. Ele estava lhe oferecendo uma maneira de transformar sua dor em um legado tangível e duradouro que poderia ajudar inúmeras outras mulheres. Era o maior presente que ele poderia ter lhe dado. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou sobrecarregada. Diga que você vai fazer. Ele a instou suavemente. Isso merece ser construído. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de pura e não adulterada alegria. Sim, ela sussurrou. Sim, eu farei. Um sorriso terno transformou suas feições geralmente sérias. Ele se inclinou sobre a mesa, não para pegar sua mão, mas para tocar levemente a borda de um dos planos. Um gesto de respeito compartilhado pelo trabalho. A atmosfera na sala mudou. A última barreira entre eles, a dinâmica tácita de benfeitor e beneficiário, havia se dissolvido, substituída pelo equilíbrio de colegas profissionais. O que restava era algo mais simples e infinitamente mais complicado. A atração tranquila e poderosa que estava latente entre eles por meses. Eliana, ele disse, sua voz baixando, tornando-se mais pessoal. Há algo mais que eu preciso confessar. Minha mãe... A história que eu te contei era verdade, mas eu deixei uma parte de fora. A parte sobre mim. Eu era um adolescente quando comecei a entender o que meu pai estava fazendo com ela, como ele estava diminuindo sua luz. Eu vi, mas não fiz nada. Eu era uma criança, sim, mas eu era velho o suficiente para falar, para defendê-la, e eu fiquei em silêncio. Eu tinha medo dele, da raiva dele, de perder o conforto e o privilégio que ele proporcionava. Seu olhar estava cheio de uma vergonha que tinha décadas, mas ainda era crua. Quando ela morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria parado assistindo uma mulher brilhante ser diminuída pelo ego de um homem. Quando eu te vi naquela noite na festa, foi como uma segunda chance, uma chance de fazer o que eu fui covarde demais para fazer por minha própria mãe. A vulnerabilidade dele era uma ferida crua e aberta.
Ela finalmente entendeu a profundidade de sua motivação. Essa era a redenção dele, não apenas a dela. Ele não estava apenas a salvando, mas de alguma forma ele estava tentando salvar a memória de sua mãe e perdoar a criança que ele havia sido. Você era uma criança, Júlio, ela disse, sua voz cheia de emoção. Você não pode carregar essa culpa. Talvez, ele disse, mas isso me impulsionou. Me impulsionou a te encontrar. Me impulsionou a te oferecer este apartamento. E eu tentei, a cada passo do caminho, usar meu poder da maneira que meu pai nunca usou, para empoderar, não para possuir. Ele finalmente levantou os olhos e encontrou os dela, os seus brilhando com uma intensidade que fez o coração dela doer. Mas em algum lugar ao longo do caminho meus motivos mudaram. Deixou de ser sobre minha mãe e começou a ser sobre você. Eu passei a admirar você mais do que qualquer pessoa que já conheci. Ele disse, sua voz um murmúrio baixo e constante. Sua resiliência, seu fogo, seu talento, a maneira como você vê o mundo. E eu me apaixonei por você. Ele disse isso de forma simples, como uma declaração de fato. Não havia exigência em suas palavras, nem expectativa. Era uma oferta exposta sobre a mesa entre eles, ao lado dos planos para o futuro dela. Eliana sentiu uma profunda sensação de correção, de um círculo se fechando. Este não era um romance de conto de fadas. Isso era algo real, forjado em trauma e reconstruído com respeito, empatia e ideais compartilhados. Ele não se apaixonou por uma donzela em perigo. Ele se apaixonou pela mulher que ela estava se tornando. A mulher que ele a havia ajudado a enxergar novamente em si mesma. E ela, por sua vez, havia se apaixonado por ele. Por sua força tranquila, sua surpreendente gentileza, sua mente brilhante e o profundo poço de bondade que ele se esforçava tanto para esconder por trás de um exterior profissional. Ela se levantou, contornou a mesa e parou na frente dele. Ele a olhou, sua expressão incerta pela primeira vez. Ela não disse uma palavra, simplesmente se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de paixão frenética ou de alívio desesperado. Foi um beijo de profunda compreensão mútua. Foi um beijo que tinha gosto de segundas chances, de cura tranquila e de um futuro esperando para ser construído juntos. Era a linguagem da luz e da pedra, uma promessa sussurrada no coração de Paris. Um ano depois, a luz do sol parisiense entrava pelas mesmas janelas, mas iluminava um mundo diferente. A grande mesa de jantar ainda era um espaço de trabalho, mas agora os planos arquitetônicos da Casa Madalena, o conselho havia insistido em nomear o abrigo em sua homenagem, compartilhavam espaço com uma variedade de mamadeiras, um mordedor pela metade e uma pequena girafa de pelúcia. No centro da sala de estar, sobre um tapete de pele de carneiro macio, Júlio Diniz se sentou de pernas cruzadas no chão, fazendo uma careta ridiculamente complicada para a bebê de 6 meses que estava apoiada em uma almofada. A bebê, Lili Rosa Diniz, gorgolejou de alegria e estendeu uma pequena mão gordinha para dar um tapa no nariz dele. Lili tinha os olhos safira de Eliana e a natureza tranquila e observadora de Júlio. Ela era uma criança de paz, nascida em um mundo de amor e luz, um mundo que sua mãe havia lutado tanto para criar para ela. Eliana ficou perto da janela, observando-os, um sorriso suave nos lábios. A visão deste homem poderoso e formidável, um homem que podia mover mercados com uma única ligação, completamente cativado por sua pequena filha, encheu seu coração com um calor que era quase avassalador. A vida dela era irreconhecível da existência sufocante
da qual ela havia fugido no Rio de Janeiro. A Casa Madalena agora estava em construção em um bairro tranquilo no 10º distrito. Uma estrutura ascendente de madeira sustentável e aço reciclado. Eliana ia ao canteiro de obras várias vezes por semana, com seu capacete, supervisionando o projeto com uma confiança que parecia uma segunda pele. Ela não era mais apenas uma arquiteta. Ela era uma criadora, uma líder, um testemunho do fato de que se pode estabelecer uma nova fundação a qualquer momento da vida. A relação dela com Júlio havia florescido em uma parceria profunda e íntima. Eles não eram casados. Ainda não. Eles não tinham pressa. Estavam ocupados demais construindo a vida deles, a família deles, o futuro deles, em uma base de respeito mútuo e confiança absoluta. Ele era seu defensor mais firme e seu crítico mais astuto, empurrando-a para ser mais ousada em seus designs. Ela, por sua vez, havia trazido uma suavidade e uma luz para o mundo cuidadosamente ordenado dele, ensinando-o a alegria das manhãs de domingo não estruturadas e o simples prazer de adormecer com um bebê em seu peito. O desequilíbrio de poder que uma vez havia definido suas circunstâncias havia encontrado seu equilíbrio. Ele ainda era um bilionário e ela uma arquiteta praticante. Mas em sua casa, eles eram simplesmente Júlio e Eliana, parceiros em tudo. Vasco era uma memória distante, um fantasma no qual ela há muito tempo havia parado de pensar. Ela ouviu através de sua irmã Madalena que a firma dele havia perdido o financiamento para o projeto Atherton. A reputação dele havia levado um golpe e seu mundo cuidadosamente construído havia começado a desmoronar sob o peso de sua própria arrogância. Ele havia tentado contestar o divórcio, reivindicar Lily, mas os advogados de Júlio, combinados com o próprio testemunho de Eliana e as evidências de seu controle financeiro, o haviam deixado sem base para se apoiar. Ele havia desaparecido da vida dela, uma nota de rodapé em uma história que havia se tornado uma epopeia. Júlio levantou os olhos de seus deveres de pai e encontrou os dela. Ele sorriu, um sorriso genuíno e desprotegido que só era reservado para ela e a filha deles. "No que você está pensando?" ele perguntou. "Eu estava pensando em plantas", ela disse, caminhando para se juntar a eles no tapete. Ela se sentou e Lily imediatamente se virou para se encostar na perna da mãe. "No abrigo?" ele perguntou, acariciando o cabelo fino e escuro de Lily. "Nisso", disse Eliana, "e em outras. Eu estava pensando na planta de nós. Como começamos com uma base quebrada e construímos isso?" Ela apontou para o quarto, para o bebê, para os desenhos, para a vida que eles haviam criado. Júlio a envolveu com um braço, puxando-a para perto. "Você desenhou as plantas, Eliana", ele disse suavemente. "Eu apenas forneci alguns dos materiais." Ela olhou para os planos da Casa Madalena, as linhas limpas que prometiam segurança e um novo começo para tantas mulheres. Então ela olhou para Lily, sua própria bela e perfeita criação. Ela estava construindo mais do que apenas edifícios. Ela estava construindo um futuro. Lá fora, os sinos de uma igreja próxima começaram a tocar, suas notas à deriva no ar da tarde. Era um som que antes era estranho e agora era a trilha sonora de seu lar. Ela havia sido trazida para Paris como uma mulher desesperada e grávida, fugindo de um ex-marido fanfarrão. Ela havia recebido um santuário e o transformou em uma vida. Não era um final de conto de fadas, porque não era um final de forma alguma. Era um começo, construído não sobre magia, mas sobre resiliência, coragem e o poder tranquilo e extraordinário de uma segunda chance. Você consegue ver? A história de Eliana não é sobre ser resgatada por um bilionário. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher, levada ao seu ponto de ruptura, reivindica seu próprio poder.
É sobre descobrir que a base mais sólida que você pode construir é aquela que você mesma projeta. A verdadeira liberdade não é escapar de uma gaiola. É perceber que você tinha as plantas para a porta o tempo todo. O que você achou da jornada de Eliana? Você acha que os motivos de Júlio eram puros desde o início ou evoluíram? Deixe-nos saber nos comentários. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e não se esqueça de se inscrever para mais histórias. Obrigada por assistir.